Olá, no projeto Ambientalistas do Sul, hoje estamos recebendo o ecologista Alfredo Avellini, atualmente conhecido como Lama Padma Santen. Esse projeto é realizado para a Ecoagência Solidária de Notícias Ambientais, com apoio do Núcleo dos Ecojornalistas do Rio Grande do Sul e do Grupo de Pesquisa de Jornalismo Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, através desse projeto, nós estamos registrando a trajetória de militância de ambientalistas dos 3 estados do sul do Brasil. Eu sou a jornalista Vera Mari Damian e vou apresentar rapidamente o Lama, um longo currículo, vamos dar um resuminho aqui. Alfredo Avellini é físico com bacharelado e mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foi professor de física por 25 anos, e nesse período dedicou-se especialmente ao exame da física quântica, teoria na qual encontrou afinidade com o pensamento budista. Alfredo Avellini participou ativamente das lutas ambientais no Rio Grande do Sul e, nos anos 80, intensificou seu interesse pelo budismo, fundou o Centro de Estudos Budistas, o SEB, e, em 96, foi ordenado pelo mestre budista tibetano Shardul Tulku Rinpoche como o Lama Padma Santen. Rinpoche, para quem não conhece, foi o idealizador do templo construído na cidade de Três Coroas, no Rio Grande do Sul, e Lama é um título que significa sacerdote e professor. Atualmente, Lama Santen reside hoje em Viamão e dirige o Instituto Caminho do Meio, orientando seus alunos na compreensão da espiritualidade, da cultura de paz como um caminho para que desenvolvam boas relações com o meio ambiente e com as pessoas. Super bem-vindo, Lama Santen, é uma honra o senhor estar aqui com a gente para contar mais um recorte dessa história do movimento ambientalista do Rio Grande do Sul. Bem, é uma alegria, agradeço o convite. E eu, então, queria que o senhor nos contasse, assim, em primeiro momento, como é que foi a sua introdução enquanto ser humano no olhar da ecologia. Esse foi um encontro, assim, no ano de 72, eu tive na Suécia a convite de um programa ligado ao Instituto de Física. E esse ano de 72 ocorreu a Eco 72, onde pela primeira vez a ONU estava organizando esse encontro mundial pelo meio ambiente. E a Suécia e a Europa toda estavam transformadas, eles estavam assim divulgando, dando muita ênfase para isso. Então eu tive acesso a essa informação. Aqui no Brasil a gente não ouvia nada, não tinha noticiado nada ainda, né? E foi justamente quando o Brasil também defendeu uma posição de que, nessa época, em 72, o Brasil defendeu a posição de que a poluição era bem-vinda, porque nós tínhamos a nossa poluição era a pobreza, então a gente precisava de desenvolvimento, precisava justamente investimentos, e esse era o ponto, assim, né? Então não havia nenhuma sensibilidade no Brasil nessa época. E quando eu retornei a Porto Alegre, eu vi a programação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul relativa a esse tema. E aí eu rapidamente me engajei, e foi quando eu conheci o José Lutzenberger. Num certo sentido, nós ficamos amigos, assim, eu passei a aprender muito com ele, né? Na sequência, eu comecei a frequentar também as reuniões da Agapan, no centro de Porto Alegre, na Rua da Praia, no Círculo dos Orquidófilos, onde foi a primeira sede, né, emprestada assim, da Agapan. E, então, foi esse o contato. E eu tive a sensação rápida assim, de que nós estávamos realmente numa situação muito difícil. E nesse primeiro momento eu já tive uma iniciativa de imaginar que a gente precisava desenvolver habilidades e criar aldeias rurais
e trabalhar os temas da autossuficiência, de autossuficiência energética, alimentar, etc., né, de saúde. Então isso ficou claro. Esse aspecto era também o resultado da presença do movimento de contracultura dos anos 60, né? A noção da vida comunitária, da vida próxima à natureza. Então era um período mágico, onde todos esses elementos eles estavam presentes. E ainda que nós tivéssemos sobre o regime militar, com uma restrição à liberdade de informações, etc., nós tínhamos ainda acesso a esses aspectos, né? Então havia a revista Ecologist, a revista Resurgence e outras, né, que trabalhavam dentro dessa perspectiva da criação de uma sociedade alternativa, que como foi sendo concebido, né, nessa época, né? Então eu me engajei nesse momento, assim, desse modo, né? Mas o Alfredo Avellini já vinha de um passado, digamos, ecologista, como uma pessoa que nasceu em Rio Grande, que viveu em contato com a natureza, né? Ah, Isso esse é é um fato, assim, determinante? né? Isso é determinante Isso, para essa opção de vida? com certeza, é determinante. Até hoje, isso se estabelece como um elemento crucial, assim, né? Hoje nós temos um SEB que fica numa região litorânea muito semelhante à região do Cassino, assim, no meio das lagoas litorâneas, daquela faixa maravilhosa que é pouco entendida, é pouco valorizada, não sei como, né? Mas nós temos uma faixa que não pertence a ninguém, é uma faixa de natureza, assim, próximo ao mar, que percorre centenas de quilômetros até o Uruguai, né, desde o norte do Rio Grande do Sul, com uma fauna, com uma flora, com um ambiente muito lindo, muito maravilhoso, assim. Então, na minha juventude, na minha quase infância, assim, eu lembro de percorrer sozinho isso, caminhar por dentro daquilo, encontrando os animais e sentando no meio daqueles cômoros, daquela vegetação e contemplando os animais, o céu, a natureza toda. Então isso me trouxe uma conexão muito de coração, assim, né? Muito visceral para a questão ambiental. Lama, e aí, no seu retorno dessa experiência, que seria chamada, não foi chamada, mas assim a gente traduz como Eco 72, né? O que foram as providências, assim, as suas primeiras providências, seus engajamentos, quais as primeiras lutas? Esse foi um momento de aproximação do José Lutzenberger, né? E também do Augusto Carneiro, que eram as duas figuras principais assim dentro da GAPAM. E eu lembro que se conversava muito sobre a questão do aumento da população, né? Paul Ehrlich trazendo essas visões de um crescimento exponencial da população, que não tem mais sido falado muito assim, né? Mas naquela época isso era um tema de grande relevância. E eu considero ainda um tema completamente crucial, assim, né? Porque nós não só temos um aumento do impacto per capita, mas nós temos uma população que segue expandindo de um modo essencialmente explosivo, ocupando todos os espaços dos outros seres da natureza, né? Então esse é um ponto crucial. Eu acredito que qualquer solução futura ou redução dos nossos problemas ambientais vai passar por uma estabilização da população em algum nível, né? Então esse é um ponto crucial. Isso se falava muito. E eu lembro de introduzir nas discussões o Josué de Castro, porque o Josué de Castro também trabalhou esse tema, um pensador brasileiro, né, tradicional. E o Josué de Castro, ele dizia que o crescimento populacional desordenado ele estava junto com a miséria, com a falta de educação e a falta de acesso à informação, né? Então esse era um ponto interessante, porque na época nós estávamos sempre trabalhando a partir de pensadores de primeiro mundo, e não propriamente a partir de pensadores locais, né? E o José de Castro trazia
essas reflexões, que eu acredito que elas seguem corretas. Na medida em que vocês vão vendo o nível de educação das populações vai se expandindo, nós vemos que o crescimento populacional ele se estabiliza e eventualmente até regride, como tem acontecido nos países europeus, né? Essa é uma questão complexa, né? Mas isso é um fato, assim, né? Então, dentro das várias sociedades, o setor que expande mais a população, de modo geral, são aqueles que têm menos acesso à economia, menos acesso à educação também. Esse é um tema complexo, porque essa análise, esse próprio argumento, como eu estou trazendo, ele está baseado no paradigma econômico. E o paradigma econômico ele não é uma boa forma de raciocinar, né? Mas essa é uma questão aberta, a questão da população. Na época se falava muito disso, né? Então havia uma sensação de que nós estávamos indo para uma direção muito ruim. E aí eu acho que foi no ano de 73, foi quase imediatamente, eu comecei uma outra etapa de aproximação com a natureza, né? Então eu adquiri uma área na região da Serra do Rio Grande do Sul, e aí eu me estabeleci e fiquei nessa região até, eu acho que o último pedaço de terra que eu ainda tinha nessa região, eu doei o Chagdor Rinpoche no ano de 2002. Então eu continuei lá por muitos anos. Que, aliás, acabou sendo o embrião da criação do Centro Budista de Exatamente. Coroas. Lá eu recebi vários mestres budistas também, antes do Chagdor Rinpoche. O Tokuda-san teve lá, teve outros mestres de outras linhagens também, que foram conhecer, porque depois que foi feita a criação do SEB, aquela área se tornou também uma área de retiros. Aí outros amigos estiveram lá, como Celso Marques também, que adquiriu uma área do lado, e outros amigos foram adquirindo áreas ao lado. Então nós tínhamos um lugar super interessante assim para essas visões, né, de proteção à natureza, e especialmente de nós experimentarmos de modo prático como é que é o convívio dentro dessa noção das comunidades e de uma vida mais simples, como é que é possível isso, né? Mas imediatamente, nesse início dos anos 70, eu tomei esse movimento, né, junto com a minha esposa na época. Nós nos dirigimos para essa iniciativa, assim, né? E 10 anos depois, aproximadamente, um pouco menos de 10 anos, foi estabelecida a comunidade do Rodeio Bonito, que foi uma outra etapa, então, onde a gente fez vários experimentos, assim, né? Lama, e nesse período, o senhor tinha uma interface também com as lutas ambientais no Rio Grande do Sul? Eu tinha, através do Lutzenberger, né? Então, na época, havia a questão da borregar, havia a questão da contaminação dos alimentos, né? Então, eram temas que estavam sempre recorrentes. Então, tinham campanhas que surgiam a partir das notícias e das situações que iam ocorrendo, assim, né? Mas eu terminei me engajando mais, foi justamente na questão nuclear, porque, naturalmente, uma vez que eu estava dentro do departamento de física, né, eu tinha acesso às publicações, eu tinha como acessar as informações. E junto com 2 colegas, que na época eram meus alunos ainda, nós fizemos um trabalho de investigação cuidadosa das informações sobre acidentes nucleares, derramamentos de substâncias radioativas nos reatores que estavam em funcionamento. Boa parte dos reatores ainda eram reatores experimentais. Eles eram reatores militares, eram reatores de produção de energia também. Então nós vimos que, assim, surpreendentemente, havia muitos elementos
já comprovados de fragilidades de segurança, derramamento de material, etc., dano econômico, nenhuma explosão de reator, assim, né, como aconteceu posteriormente. Mas se via que, por mais cuidado que as pessoas tivessem, sempre poderia acontecer alguma coisa, né? E nos chamou a atenção o fato de que, por exemplo, a bomba de Hiroshima era uma bomba com uma quantidade de material na ordem de quilogramas, enquanto que nessas centrais nucleares nós tínhamos a ordem de 100 toneladas, 150 toneladas de material radioativo dentro do reator. Então aquilo vai de quilos para toneladas, para centenas de toneladas, né? Então é óbvio que o perigo de contaminação radioativa é muito grande. Além do mais, esse material, a cada ano, 1/3 do material radioativo tem que ser retirado e reciclado. No final de 3 anos, aproximadamente, o material é todo substituído. E quando sai isso, são toneladas de materiais que vão ter que circular e vão ter que ser reprocessados, e o próprio processo de reprocessamento, a própria atividade de reprocessamento do combustível nuclear não era clara como fazer. E até hoje nós não temos uma solução para os resíduos desse processo. Então aquilo que pode ser reaproveitado é separado, mas há substâncias radioativas que são criadas pelo próprio processo da irradiação nuclear do núcleo, e essas substâncias radioativas, elas vão precisar ser guardadas. E muitas delas são, assim, gravemente danosas à vida em geral, né? Entre elas o plutônio. Só que o plutônio, por outro lado, ele é utilizado em bombas nucleares. Então, é comum nós termos esse aparente interesse na geração de energia elétrica como uma fachada para programas nucleares. Então, onde nós temos centrais nucleares, nós temos plutônio sendo gerado, né? E esses materiais, eles permitem a produção de bombas mais compactas do que as bombas de urânio, né? O senhor traz Então, esse quadro todo, e assim é importante que a gente faça essa relação de que nos anos 70 se discutia muito a implantação de usinas nucleares no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, né, Lama? Eu gostaria que o senhor contasse essa sua história. Aí houve, pois nós tínhamos feito esse trabalho extenso, e aí repentinamente o governo do presidente Médici, desculpa, o presidente, não era o presidente Médici ainda, agora me falhou, assim, mas depois eu vou lembrar. Então nós tínhamos, repentinamente foi feito esse acordo nuclear com a Alemanha, né? E o acordo nuclear com a Alemanha, se dizia assim que, pela vontade unânime do povo brasileiro, estava sendo assinado aquele acordo que era muito interessante para o Brasil, ia possibilitar a construção das centrais nucleares, etc., que é a Angra 2, 3 e outras, né? Então eles imaginavam construir até 20 centrais nucleares até o ano 2000. Então esse foi um ponto crucial, assim, né? E aí nós pegamos aquele texto e mandamos para o professor José Goldenberg, que era da comissão, era o presidente da comissão da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência na época, né? E, então ele olhou o texto, achou muito interessante e publicou imediatamente na revista Ciência e Cultura. Então essa publicação, ela foi impactante, assim, foi importante. Esse trabalho se tornou uma referência na época. E assim eu fui convidado para participar da comissão que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tinha criado para tratar da questão nuclear, como que isso devia ser produzido, né? Como que devia ser tratado. E na sequência eu também fui convidado para participar da comissão da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, que tratava da questão ambiental em geral, né? Aí por muitos anos eu tive essa função, assim, né,
trabalhei dentro desses ambientes. Então, politicamente, nós tínhamos esses encontros anuais, mas na medida em que essas questões elas se tornavam e eram assim, muito relevantes, na época era difícil haver algum movimento de contestação ao governo militar, né? Mas, curiosamente, a região, a área das questões ambientais e das questões energéticas ligadas à energia nuclear, elas permitiram uma contestação que não era propriamente política, era como se fosse uma contestação técnica. Então não havia inicialmente uma questão maior, né? Mas naturalmente o governo localizou isso como se fosse um problema. Então na época era o presidente Ernesto Geisel, ele que fez esse programa com a Alemanha, né? Mas eles localizaram essa questão. E a questão, ela progressivamente tomou uma característica política também, especialmente a partir da iniciativa do deputado gaúcho que propôs uma transformação na Constituição do Rio Grande do Sul, né, que exigia que fosse feito uma consulta popular, tipo um plebiscito, para validar ou não a construção de centrais nucleares no Rio Grande do Sul, né? Então, o deputado Carlos Augusto de Souza, na época do PDT, ele ingressou com esse projeto de transformação da Constituição do Rio Grande do Sul, exigindo a realização de um plebiscito caso fossem instaladas centrais nucleares no Rio Grande do Sul. E isso era a proposta do governo, né? Então, entre as centrais nucleares, entre essas 20 centrais, nós teríamos centrais em Guaíba, aqui de frente a Porto Alegre, aproveitando o fluxo do rio, né? Aqui no caso o lago, mas na época a gente falava em rio, né? Então, aproveitando o fluxo para resfriamento das centrais. Então, aquilo parecia certo, muito difícil de evitar isso, né? Mas aí o deputado Carlos Augusto de Souza, ele fez essa proposta foi aprovada rapidamente na Assembleia do Rio Grande do Sul. E aquilo se espalhou pelo país, né? Então nós tivemos, eu fiz uma pequena pesquisa outro dia e encontrei que até o município de Rio Grande fez uma lei municipal proibindo a instalação de centrais nucleares. Aquilo virou uma moda, assim, pelo país inteiro, né? Agora, bem recentemente, teve, na Paraíba, eles pediram também a proibição da construção de centrais nucleares e de usinas de reprocessamento no estado da Paraíba. Agora, eu acho que é 2011, 2012, né? Bem recente. E isso também foi negado, né? Nessa época agora, mais recente, foi negado. Por que foi negado? Pelo mesmo argumento da época. Porque pela Constituição Nacional, pela Magna Carta do país, né, as questões energéticas são trabalhadas a nível de governo federal, então os governos estaduais eles não têm ingerência sobre esse tema, né? Mas na época aquilo era meio difícil, né, porque os gaúchos precisavam de um argumento para propor uma separação, assim, declaração da República do Rio Grande do Sul, independente, República Piratini, assim, né? Então os gaúchos são aguerridos. Aí o governo federal achou que não era uma boa coisa bancar uma luta de frente, né? Então eles tentaram vir ao Rio Grande do Sul e convencer as pessoas que era favorável, então, a construção das centrais nucleares aqui e que também era interessante no Brasil todo, etc., né? E eles criaram um evento organizado pelas lideranças femininas da Arena, na época. A Arena seria o partido que apoiava o governo na época, né? Quando os partidos foram dissolvidos, foi criado o MDB e a Arena, né? Então, a partir disso,
Então nós tínhamos os movimentos políticos. O governo sempre tratava de caçar o número de deputados suficiente para manter a maioria, né? Então essa era a situação. Então as lideranças femininas da Arena fizeram esse encontro. E aí veio o Dr. Rex Nazaré Alves pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, veio o Dr. Forman pela Nucleabras, e estava o governador do estado, as autoridades todas, e eu fui convidado para debater com eles naquele lugar, assim, né? Eu acho uma iniciativa muito apropriada, sabe? Muito adequada, até mesmo dentro de um regime militar, um debate público eu acho muito favorável, assim, né? Mas o que tinha acontecido? Nós já tínhamos, por um longo tempo, convidado diferentes pensadores e diferentes atores dessa área da energia e também ecologistas que vieram de outros países, como Howard Odum, mesmo com o apoio da Embaixada Americana, né? A Embaixada Americana nos ajudou nisso, a partir de uma iniciativa conjunta com a Assembleia Legislativa. Então, Sociedade Brasileira de Física, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, que é onde eu me movia. Aí nós pedimos a ajuda da Assembleia Legislativa, através do deputado Celso Testa, e aí nós fizemos muitos diferentes eventos para tratar da questão energética, da questão ecológica, da questão ambiental, né? E da questão nuclear. Então as pessoas já estavam sabendo, elas não eram neófitas propriamente, elas estavam conhecendo os argumentos todos. E dentro disso se tratava também de olhar para frente, assim, olhar a longo prazo o que nós aspirávamos para a sociedade brasileira e para o Brasil. Então já tinha sido publicado esse texto super importante, que foi patrocinado pelo Clube de Roma, que ganhou esse título de Limites do Crescimento, que é essencialmente o relatório ao Clube de Roma sobre as perspectivas do crescimento da economia a médio e longo prazo. Um documento importante da que seria a ECNO 72, né? Era um documento... A gente pode dizer que ele foi inspirado de algum modo, mas ele não era propriamente ligado à ECNO 72, nem tinha uma conexão com a ONU. Era o Clube de Roma. O Clube de Roma era um clube de grandes multinacionais, entre elas a Fundação Volkswagen. Eles deram dinheiro para fazer estudos onde eles levantaram pela primeira vez problemas como a questão da camada de ozônio, o aquecimento da atmosfera, então esses buracos os buracos na atmosfera, da camada de ozônio, né? E a questão do CO2, eles levantaram isso, e eles trouxeram também o derretimento dos polos, e na época nós tínhamos aviões supersônicos comerciais, então eles estudaram o impacto da atmosfera causado por esses aviões. Então, um estudo muito completo por diferentes universidades, mas especialmente pelo MIT, nos Estados Unidos, né? Então, esses trabalhos todos foram financiados pelo Clube de Roma. Aí, tudo isso foi sendo juntado e eles terminaram reconhecendo que a economia ficaria impactada, inevitavelmente, em algum momento, se nós não considerássemos as questões ambientais, populacionais, sociais, etc., né? Por quê? Porque a economia vai avançando, mas nós vamos começar a ter dificuldades com petróleo, com vários materiais que a gente precisa e que vão se esgotando. Então, na época, ficou claro, né? Esse esgotamento dos materiais é um tema controvertido, que a gente vai aprendendo com o tempo, né? É muito curioso isso, né? Porque isso não é tão simples assim. Uma vez que, nas avaliações deles, eles viam as reservas e calculavam o tempo que as reservas levariam para se esgotar. Então, nós teríamos problemas imediatamente. Mas era insondável a expansão possível das próprias reservas.
e como que novas reservas poderiam ser encontradas se o custo desses materiais se ampliasse. Então, isso produziu uma alteração, não é, posterior nesses trabalhos, uma vez que as pessoas perceberam que as reservas conhecidas de petróleo da época, por exemplo, elas eram uma fração do que elas são conhecidas hoje. Então, na época, não se explorava petróleo no mar, por exemplo. Isso estava apenas iniciando. Aí depois surgiu o petróleo no Mar do Norte, surgiu todo o petróleo aqui no mar brasileiro, uma quantidade muito grande. Então, as reservas de petróleo chegaram a um nível que hoje a gente diz, se as reservas de petróleo forem queimadas, a atmosfera fica irrespirável, né? Isso é uma coisa completamente estabelecida hoje, né? Então, essa questão das reservas é um ponto controvertido, né? Porque as reservas elas podem ser expandidas, mas num sentido amplo, nós podemos entender que um planeta finito tem uma capacidade máxima de gerar recursos para a expansão da economia, né? E também foi tratada a questão dos resíduos de toda atividade econômica, toda a expansão do lixo, a contaminação do ar, da água, o esgotamento das terras férteis, né? E a perda de fertilidade da terra, o impacto sobre os ecossistemas todos e como que aquilo produzia alterações climáticas, essas alterações climáticas afetariam a agricultura. Então esses temas todos foram trazidos, né? Então, quando esses temas foram trazidos dentro de uma perspectiva assim, acadêmica, estruturada, com muitos trabalhos de base, né, e foram colocadas dentro de um modelo que analisava vários cenários de expansão econômica, expansão populacional e melhoria mesmo de tecnologias, ainda assim nós chegávamos a patamares de uma inflexão do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico por volta desse tempo que nós estamos vivendo agora, assim, né? A partir do ano 2000, 2010, 2020, por aí, nós teríamos o crescimento da economia ficando, estabilizando e começando a declinar. Talvez seja parte do que nós estamos vivendo hoje, assim, nós estamos vendo, né? Então, o crescimento dos conflitos, ele produz isso também, o crescimento dos conflitos, ele vem dessas dificuldades, né? Hoje a própria indústria automobilística, ela tá com dificuldade de expandir porque faltam componentes, né? Aqui no Brasil faltam componentes no mundo inteiro, então eles estão produzindo agora carros com maior valor agregado, e os carros mais simples eles estão evitando porque os componentes estão faltando, né? Mas, então nós temos essas dificuldades, isso já se via nesse momento. Então quando houve esse encontro das lideranças femininas, parte das pessoas já tinham uma certa compreensão. E a questão nuclear, quando eu falei sobre isso ali naquele encontro, eu trouxe esse tema, né? Primeira parte da minha alegação foi assim, pedi para as pessoas olharem, olha, a Nuclebras está produzindo os equipamentos e está fazendo a construção das usinas. Está aqui, do lado dele tem o Dr. Rex Nazaré Alves, que é o fiscalizador. Eles não vão se fiscalizar, eles estão juntos. Está todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Aí eu trouxe isso direto, assim. E aí eu trouxe essa visão. Se nós estamos expandindo a taxas fixas, crescendo de um modo, a cada 7 anos, duplicando as centrais nucleares, aliás, a necessidade de energias aqui no Brasil, a capacidade instalada, então, quando nós chegarmos no ano 2000 com 20 centrais, em 7 anos nós vamos estar 40 centrais, em mais 7 anos mais 40. Nós vamos duplicando, 20, 40, 80. Né? Então isso é completamente insustentável, não há possibilidade de nós seguirmos desse modo. Então seria muito melhor para o Brasil não embarcar
na tecnologia nuclear, simplesmente não embarcar na tecnologia nuclear, deixar isso de lado. E nós vamos direto para as fontes alternativas de energia e vamos repensar nossa sociedade dentro de uma homeostase. Nós vamos trabalhar em direção a uma qualidade de vida na sociedade em lugar de uma simples expansão do processo econômico. Então, na época, já estava claro que a questão do paradigma econômico, onde tudo se resolve simplesmente pela expansão da economia, isso era um problema grave. Isso era insustentável também. Mas, como também vai ficando claro, esse ponto, se insiste nesse ponto porque se nós não tivermos uma expansão contínua da economia, nós temos instabilidade social, uma vez que as pessoas, elas não tendo a sensação de que a vida delas está melhorando, né? Mesmo que haja grandes disparidades de renda, se as pessoas em qualquer faixa não tiverem a sensação de que elas estão melhorando, elas se sentem exploradas, se sentem mal, né? Então, a disparidade de renda não é tanto o problema. A disparidade de renda não afeta as pessoas se elas tiverem a sensação que a vida delas está melhorando. Mas se a economia estabiliza, ela chega a um patamar, então as pessoas podem ter a sensação que elas não estão melhorando. E as grandes empresas, elas querem expandir constantemente e aumentar as disparidades e acumular desenfreadamente. Isso é claro, na época também já estava completamente claro isso, né? Então esse movimento, ele se tornava o movimento central de destruição ambiental. É o paradigma econômico e a expansão acelerada da economia. Mas nós já estávamos vendo claramente que isso não era sustentável. Então a proposta era nós concebermos uma visão, nós sonharmos uma visão positiva que incluía então o bem-estar social, psicológico, a educação, que envolvia uma qualificação e não uma expansão econômica simples assim, né? Lama, então esse era o tema. Que era... Aí foi feito, só para concluir, aí aquele encontro, então esses argumentos foram apresentados. Pelo lado do governo, a inevitabilidade de dentro de uma expansão econômica, nós precisávamos da energia nuclear. E o argumento que eu trazia tinha essa complexidade. E também tinha o fato de que se nós verdadeiramente precisamos de energia, nós não vamos utilizar energia nuclear, porque ela é instável, ela não é segura, ela não é garantida e é 2, 3, 4 vezes mais cara por quilowatt instalado do que as outras opções, que a gente deveria partir imediatamente para outras opções, assim, né, que já eram visíveis na época. Então, e aí foi feita a votação e essa visão venceu totalmente a visão do governo. Mais adiante, o governo foi obrigado a forçar e aplicar essa proibição da alteração da Constituição do Rio Grande do Sul. Mas o governo não teve mais coragem de colocar centrais nucleares aqui. Então, nós tivemos um ganho político, porque não houve mais condições de colocar centrais nucleares no Rio Grande do Sul, né? Em função do ambiente que se formou ali no início dos anos 70. E como isso também se espalhou pelo Brasil, ou seja, outras assembleias legislativas tentaram essa alteração, houve um movimento político importante e as centrais nucleares no Brasil trancaram. Nós temos 3 centrais no Brasil nesse momento. Nós deveríamos ter 20 centrais até o ano 2000. Teríamos, caso tivesse sido aplicado essa proposta. O plano inicial. Uma coisa relevante também que a gente tem que considerar é que o movimento ambientalista europeu, ele fez a sua parte, né? A Alemanha, por exemplo, hoje, no ano de 2022, deveria interromper as últimas centrais nucleares. Eles que vendiam a tecnologia para nós, as centrais, eles decidiram congelar e interromper o funcionamento de todas as centrais nucleares, a partir dos acidentes que foram ocorrendo posteriormente, né, que evidenciaram totalmente essa fragilidade. Então nós tivemos um acidente grande nos Estados Unidos,
o acidente da usina de Three Mile Island, e tivemos Fukushima, né? Sem contar Chernobyl. Né? Então nós tivemos grandes acidentes nucleares que eram imagináveis como alguma coisa possível, mas eram totalmente negados pela indústria, a indústria nuclear, né? Nós também tivemos muitos acidentes de aviação. Então, a indústria aeronáutica, ela é uma indústria interessante, porque nós temos grandes investimentos em segurança, mas a gente não consegue evitar os acidentes. Então, como nós vemos agora, a Boeing teve graves problemas, teve que descontinuar a operação de centenas, milhares de aviões no mundo todo porque eles tiveram problemas de segurança. Então, como que acontece isso? Isso pode acontecer também com centrais nucleares. Só que as centrais nucleares têm centenas de toneladas de material radioativo, elas simplesmente não podem ter algum problema. A usina de Fukushima, o problema não terminou, do mesmo modo como Chernobyl. Chernobyl segue produzindo material radioativo e contaminando o ambiente. Do mesmo modo, Fukushima. Fukushima é insolúvel, porque o núcleo do reator colapsou. Ele virou uma bola radioativa que segue em atividade, segue produzindo material radioativo. Então, eles não têm como resfriar e separar esse material. A única forma de interromper essas reações nucleares é separando o material, mas o material se fundiu numa bola. Não tem como chegar ali dentro. Aquilo são temperaturas muito altas que fundem os metais, fundem os materiais todos. Então, nós temos alguma coisa incontrolável. Esse aspecto incontrolável, eles ficam jogando água do mar para resfriar, para aquilo não piorar ainda mais. Só que essa água do mar, quando chega ali, ela se contamina e ela mesma arrasta materiais. E eles vão pegando essa água contaminada e botando em depósitos, deixando que a radioatividade se reduza um pouco. Depois eles vão liberando no mar. É assim, é isso. Pode perguntar para o consulado japonês, para o governo japonês, qual é a solução. Não tem solução. Eles vão jogar todo aquele material progressivamente no oceano. E os níveis de radioatividade vão aumentando. É inevitável. Nós podemos calcular o que vai impactar no final de um tempo, globalmente, esse tipo de coisa. Então, se os japoneses, nós temos uma imagem de que eles têm uma técnica apurada, né? E eles estão um país pequeno, eles têm que fazer tudo funcionar muito, muito perfeito, caso contrário, dá esse tipo de problema, que as cidades foram evacuadas, regiões grandes tiveram que ser evacuadas pela contaminação. E é isso. Agora, nós queremos que isso aconteça no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, a gente não quer isso. Então é melhor não ter centrais nucleares, com certeza. Ainda mais nesses tempos agora, a gente tem energia solar, energia eólica, está resolvido, assim. Mas de tanto em tanto o governo reinseta essa questão, porque é um setor militar, eles têm interesse. Se o país não tem usina nuclear e não tem bomba nuclear, ele é um país de segunda ou terceira categoria. Então é uma questão de se colocar no cenário internacional. Assim. Então nós vamos passar sempre por esse tipo de problema. Na época a gente já via isso. E com o tempo, mesmo os governos militares, eles não conseguiram totalmente esconder essa questão. Então, mais adiante se descobriu que havia já até furos na Amazônia para fazer os primeiros testes de bombas nucleares no Brasil. Assim, então, o Brasil estava dentro do programa... Ou chegaram a... Não, eles não chegaram a acontecer. Esse programa foi descontinuado. Mas os governos militares tinham esse interesse. É assombrosa essa informação, não tinha esse conhecimento. A gente não, sabe. isso foi totalmente comprovado, assim, são documentos hoje liberados, né? Lama, e assim, eu gostaria que o senhor contasse uma passagem que dentro do movimento ecológico se fala, né, sobre uma conversa sua com um militar na época, que aspirava, né, esse projeto das usinas nucleares no Rio Grande do Sul e que teria, a partir da sua conversa, também mudado um pouco os rumos desse projeto deles.
Eu não sei se isso aconteceu assim, como eu estou ouvindo de ti, né? É lenda. Já é lenda. É. O que eu lembro é de nós conversarmos, assim, né? Porque havia o debate público, e depois do debate público, nós somos civilizados, a gente sentava e ia jantar juntos, conversando, né? Então, nesse momento, o aspecto mais humano, mais pessoal aparecia, assim. Então, eu fiquei feliz de conhecer algumas pessoas também dessa área, né? E entender a posição deles sob o ponto de vista pessoal. Eles achavam que efetivamente havia essa importância da energia nuclear, eles queriam aquilo para os filhos, para os netos deles, né? Eles tinham essa consciência. Então, na época, essas autoridades todas, a maior parte deles eram militares. E foram conversas muito boas, eu fiquei feliz de conversar com eles, assim, né? Eles me levavam os gaúchos falam meio forte, assim, mas é assim. Então, foi isso, né? Mas o senhor entende Mas que essas conversas, elas também trouxeram uma sensibilização pessoal, assim, para a questão dos riscos e perigos que poderia eu representar. acho que sim, eu acho que sim, eu acho que eles entenderam também esses argumentos, né? Eu tive a oportunidade de mais adiante, né, reencontrar o Dr. Rex Nazaré Alves, quando houve o acidente que a gente chama acidente nuclear de Goiânia, né? Mas aquilo foram algumas gramas de césio, né? É uma coisa muito pequena, né? Mas causou uma comoção na cidade de Goiânia. Então, na época, eles me convidaram para ser um observador independente pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e até Goiânia olhar aquilo, né? Aí eu fui conversar com as autoridades. Eu tive conversando com o Dr. Rex Nazaré Alves. Aí ele estava numa outra posição. A gente tinha se encontrado naquele debate, né? Nós sempre fomos polos opostos. Ele promovendo a energia nuclear e eu trazendo as dificuldades. Até o dia que eu sentei na frente dele e ele estava nessa posição, onde havia, de uma forma muito grosseira, havia uma contaminação na cidade, né, por uma falha grosseira, assim. E aquilo estava sob a responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que, enfim, ela cuida do material radioativo nos vários lugares, assim. Então a gente teve esse encontro, foi um encontro simpático, né? A gente ficou feliz de se rever, assim, de conversar novamente. Mas esse é o mundo que vai ocorrendo fora da aparência, né? O mundo humano, assim, onde a gente vai se encontrando, né? Assim. Lama, e a partir dessa luta nuclear, que outras lutas o senhor identifica, assim, que tiveram importante a sua participação? Essa fundamental, né? A gente pode considerar que definiu os rumos da energia no Rio Grande do Sul e no próprio Brasil, né? Quer dizer, se a gente hoje tem um país sem essa proliferação de energias nucleares, a gente pode considerar que esse evento dos anos 70 ocorrido em Porto Alegre foi fundamental para isso. Que outras Eu acho que foi. E que outras lutas... Agora, ainda assim, a gente precisa entender que muitas pessoas trabalharam dentro disso que também não citei, né? Porque elas trabalhavam nas suas próprias regiões e foram muito importantes, assim, na academia, dentro das universidades, muitos diferentes pensadores opinaram e trabalharam longamente dentro disso, como o professor José Goldenberg também, né? E muitos outros. Agora, quando chegou o final dos anos 80, eu já tinha me engajado na área de fontes alternativas de energia e alternativas tecnológicas, né? Então, a área da energia nuclear, ela me ocupou por um tempo, e eu segui, assim, de algum modo, conectado e sempre acompanhando, né? Sempre atuando de algum modo. Mas eu rapidamente percebi que a questão, em lugar de nós ficarmos nos opondo à questão nuclear, a gente tinha que promover a construção da sociedade numa outra direção. Esse que era o problema.
e que a gente precisaria, então, especialmente trabalhar as fontes alternativas de energia e as tecnologias alternativas que possibilitavam a construção de uma sociedade mais estável, mais equilibrada na relação com o ambiente. Então eu fui trabalhando mais nessa área. Então, eu ajudei a criação, por exemplo, do grupo de energia solar da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aí eu tive em Trieste, na Itália, nesse congresso de energia solar, e eu fiz alguns trabalhos nessa área também, né? Agora, na sequência, essas reflexões todas foram amadurecendo e ficou claro que nós não tínhamos problema tecnológico. A questão não era a tecnologia, a questão era uma disposição humana na direção de um tipo de desenvolvimento ou outro. Essa é a questão. Então isso mudou a minha perspectiva. Quando eu cheguei no final dos anos 80, eu tinha claro que nós não tínhamos problemas tecnológicos, nós não tínhamos problemas de recursos, nós tínhamos nós tínhamos uma questão social e individual, humana, de que direção nós queremos dar para as nossas próprias vidas. Então, ficava claro o surgimento de uma sociedade que buscava uma afluência material e um crescimento contínuo, e isso enfraquecia a visão das sociedades alternativas que tinham sido pensadas nos anos 60 e 70, e mesmo antes, né? Então, enfraquecia essa visão, que é uma visão política que também se conectava às autonomias regionais, ao movimento anarquista de outros tempos, ao movimento pacifista pré-Primeira Guerra Mundial. Isso, de algum modo, se enraizava também na Revolução Francesa. Assim. Esses ideais de liberdade, da capacidade de autogestão da população, capacidade, uma questão política de como que a gente gera uma autogestão propriamente, né? Como é que a gente gere isso e como que a gente pode elaborar visões e nós coletivamente seguirmos visões desse modo. E, por outro lado, nós vimos a gente poderia dizer assim, um paradigma econômico, né? Os agentes do paradigma econômico promoverem uma expansão contínua, ou seja, investindo capital e produzindo um tipo de desenvolvimento que vai eclodir depois nessa forma como nós estamos vivendo hoje, que é uma forma totalmente perdulária, né, onde os objetos eles duram muito pouco, as montanhas de lixo se expandem rapidamente, os rios e tudo vai sendo devorado, e nós, em função desse tipo de visão de mundo, nós aceitamos tomar água contaminada, comer alimentos contaminados, e estamos presenciando a redução dramática dos insetos na biosfera como um todo, como resultado do uso de venenos cada vez de forma mais ampla, né? E estamos manipulando a agricultura de forma química, não apenas no que diz respeito aos fertilizantes e os venenos, mas também a maturidade das plantas induzidas quimicamente, que vai produzindo todo tipo de contaminação da água, e nós vamos afetando os nossos hormônios e vamos desenvolvendo epidemias de câncer, de doenças psi, e desequilíbrios de toda a ordem, assim, né? Então nós estamos vivendo alguma coisa que foi anunciada, que foi vista em outro tempo, né? Então isso já era visível nesse tempo. Então eu percebi que o ponto era o ponto humano propriamente, de onde brota essa questão. E foi quando então eu pedi licença da universidade, passei 2 anos e meio fora. Eu fui para a região da Serra. Aí, nesse período, eu meditei e acessei o budismo. Eu tentei olhar por dentro da mente como que isso funcionava, né? E, paralelamente, esse ponto, ele me conectava também com as questões
da clarificação de como que a realidade se propõe, como que a gente vê a realidade. E aí eu trouxe essas questões muito profundas ligadas à filosofia, da ciência, como que a objetividade dos experimentos, ela realmente comprova ou não comprova as coisas como elas são, e isso dialoga totalmente com o pensamento da física quântica, né? Então eu passei esse tempo assim, foram 2 anos mágicos, 2 anos e meio mágicos na minha vida, porque eu experimentei a simplificação total da minha vida, né? Aí eu tinha também esse tempo, e eu vivia num ambiente calmo, tranquilo, no meio da natureza, focando essas questões, assim. E de lá eu retornei à universidade no final de 2 anos e meio, então em 84 eu retornei à universidade, e aí eu foquei a questão da física quântica, mas paralelamente eu fundei o Centro de Estudos Budistas na época. Então esse foi um período de grande nutrição, né, esse espaço que eu tive, e então eu fui andando desse modo. E a questão ambiental eu substituí pela questão espiritual. Eu via como inseparável da questão ambiental, né? Eu enriqueci a abordagem da visão ambiental por isso, né? Desse modo. E, então foi assim. Aí eu fiz alguns experimentos também com respeito a como gerir, como fazer as coisas funcionarem. E hoje nós seguimos assim, o SEB, ele tem um braço que não é propriamente dele, mas a Sangha SEB tem um braço que é o Instituto Caminho do Meio. Então, dentro do Instituto Caminho do Meio, nós temos eventos constantes e estudos e iniciativas. E um dos pontos que ficou muito claro, assim, até mesmo pelo encontro com o José Lutzenberger, foi a crítica ao processo de educação. Então, nós vamos olhando o processo de educação como um processo que vai perpetuando os valores e a forma pela qual a sociedade de expansão econômica, do paradigma econômico, ela se estrutura e se sustenta. Então, tem essa reflexão do Ivan Illich. Eu fui apresentado pelo José Lutzenberger, ainda nos anos 70, ao Ivan Illich, as obras do Ivan Illich, que talvez possam ser melhor sintetizadas justamente por esse texto que ele escreveu, esse livro que ele escreveu, que é a desescolarização da sociedade, esse tema da desescolarização da sociedade. Então, Ivan Illich, ele é um pensador muito maravilhoso. Eu acho que qualquer pessoa que tenha interesse nesses temas que eu estou aqui descrevendo deveria acessar o pensamento de Ivan Illich, né? Ivan Illich, ele já é falecido, ele faleceu acho que em 2000, me lembro bem, ele faleceu em 2002, faleceu de câncer em 2002, né? E ele teve uma vida muito interessante, assim, uma vida muito rica. Ele fez muitas diferentes coisas, ele era um pensador cristão, católico, ele foi um padre também. Mais adiante ele sofreu pressão do Vaticano, ele abandonou essas questões, mas ele era um crítico da sociedade como ela estava estruturada, dessa forma, né? Ele era um crítico ambientalista, mas a visão dele não era que a questão ambiental é apenas uma questão ambiental, é uma questão civilizatória. Então ele colocava nessa feição. E se alguém quiser conhecer melhor o Lutz, que olhe o Ivan Illich, porque o Lutzenberger, ele tinha essa base, essa crítica à sociedade vinda de pensadores como o Ivan Illich, assim. Então é muito interessante, se vocês lerem o Ivan Illich, vocês vão encontrar o Lutzenberger ali dentro, assim. É muito interessante. E num certo sentido, até hoje eu sigo essa visão, assim. Isso me impulsionou a estabelecer uma escola dentro do SEB, uma escola de crianças, porque é evidente que cada sociedade constrói a sua própria escola, tentando preservar os seus valores. Então nós precisamos de escolas que promovam os valores espirituais e que promovam a visão ambiental e que promovam esse contato dos jovens naturalmente dentro
da natureza, né? Que eles entendam melhor de uma forma mais ampla. Esse estudo do Clube de Roma, ele analisou também uma coisa que me impactou, assim, eles fizeram uma análise muito interessante sobre o aspecto do ser humano. Então eles mostram como, por exemplo, a maior parte das pessoas, a imensa maioria das pessoas pensa num tempo muito restrito da sua vida. Elas pensam alguns dias para frente, alguns dias para trás. E elas pensam também geograficamente de forma muito limitada. Então eles colocaram a importância de o processo de educação ampliar o tempo e ampliar o espaço na visão das pessoas. Que as pessoas olhem geograficamente de forma muito mais extensa, que elas olhem temporalmente de forma muito mais extensa e olhem culturalmente de forma muito mais ampla. Então as pessoas elas ficam fechadas numa cultura, olhando num tempo curto e num espaço geográfico limitado. As preocupações delas e a reflexão delas se dá nessa região. Isso, dentro do budismo, é fácil de entender na forma das bolhas. Então, todos nós operamos em bolhas de realidade. Nossos mundos podem ser pequenos ou podem ser mundos maiores, mas nós estamos referenciados a essa forma, né? Então, a compreensão budista ela auxilia muito esse processo. E a gente precisa introduzir essa sofisticação, introduzir esses fatores todos dentro da noção da educação também, né? Então, hoje nós temos a felicidade de ter 2 escolas de crianças, né, que vão até o final do ciclo médio, o ciclo fundamental, aliás, e elas estão situadas em áreas muito boas, como aqui no Caminho do Meio, né, que as crianças já percorrem a própria comunidade, elas veem como é que existe um tecido social diferente, né, e elas estão em uma escola por baixo das árvores, ao lado de um templo. Então é muito comovente ver as crianças sentadas em roda no gramado, ou desenhando, ou fazendo as suas lições, e esse gramado na frente do templo, né, debaixo de uma árvore frondosa, majestosa, assim, né? Uma paineira que de vez em quando cria um tapete de flores em volta, né? É muito, muito maravilhoso. As crianças podem até nem entender isso, mas isso fica marcado no coração delas, né? Que a felicidade é possível, o mundo pode ser encantado e as relações elas podem ser também muito favoráveis. Assim, as escolas elas precisariam surgir nesse sentido, né? E não as escolas que vão treinando as pessoas para o processo econômico, que vão produzindo pressão e tensão. É assim. Então eu andei para essa área quase de humanidades mesmo, né? Assim, e além das vai escolas, ampliando a questão ambiental. além Desculpa. das escolas, Lama, também o senhor incentivou a formação do que vocês chamam de aldeias, né? Que são comunidades, Exatamente. né? Exatamente. Então Comunidade. hoje nós temos 10 aldeias no Brasil, em diferentes partes do país, né? E a gente pode dizer que toda essa forma também é uma forma de luta ecologista, ou a gente precisa ampliar essa própria expressão da palavra? Se nós olharmos sob o ponto de vista ambiental, isso é uma luta ecologista também, mas ela não se limita a isso, né? Porque a questão ecológica não se limita à questão ecológica. A questão ecológica, as coisas todas se conectam com tudo, né? Então eu posso também pensar que essa é uma luta ecologista, e a luta ecologista abarca os aspectos culturais, educacionais, econômicos, sociais, de organização social, as visões de mundo e tudo. Eu acho que é justo nós dizermos que isso é uma visão ecologista, né? A ecologia é uma coisa cada vez mais ampla, né? Assim, ela em si mesma ela não se limita. Lama, é super lindo ouvir essa experiência e ouvir essa construção, né, que
que foi uma busca de ecologia na prática e que efetivamente está acontecendo. Eu lhe pergunto, a gente olhando para a realidade hoje, assim, diante de uma emergência climática, diante de um capitalismo neoliberal que perdeu a noção do limite, o que a gente deve esperar, o que a gente pode esperar, por onde que a gente deve ir nesse momento? Qual é a sua visão sobre isso? Eu vi vários ecologistas assim, descrevendo o desânimo deles, né? Descrevendo que em algum momento eles entraram em depressão. E depois, quando eles saíram da depressão, eles simplesmente se movem dentro do que é possível fazer, sem pensar muito aonde que isso vai resultar, né? A maior parte dos ecologistas considera que uma grande crise ecológica é inevitável. Nesse momento, ela não é mais evitável, né? Eu acho isso também. Eu não entrei em depressão, mas eu me mantive trabalhando, né? Mas eu percebi essa impossibilidade de nós resolvermos essas questões de um modo de uma transição tranquila, uma transição suave, planejada, consciente, onde todo mundo, enfim, resolve então fazer alguma coisa mais pacífica, mais equilibrada, e as indústrias se movem, tudo se move. Eu acho isso, agora talvez não haja mais tempo, né? Então as pessoas ficam calculando se ainda há tempo ou não há tempo. Formalmente eu acho que há tempo, mas eu não vejo que haja tempo mantida a qualidade, né? Eu vejo, por outro lado, que quando tudo piora, as pessoas vão se revelando cada vez mais endurecidas. Então, o surgimento da nova direita no mundo todo é um resultado natural das pessoas que têm recursos, têm poder, elas se entrincheirarem para garantir seus privilégios, suas vantagens, e quem não tem essa disponibilidade, não tem a informação, não tem os meios, não tem nada, vai sendo naturalmente empurrado para a beira, empurrado para lugares piores. Agora que nós estamos vendo um encurtamento da disponibilidade de petróleo por razões políticas em função desse conflito na Ucrânia, que por sua vez não é um conflito regional, ele é um conflito global, ele não é um choque de blocos que se dá num lugar, né? Mas quando nós vemos isso, nós vemos imediatamente que não só o petróleo começa a escassear por causa das sanções, mas nós vamos ter uma redução dos alimentos, da produção de alimentos, em função de que tanto os russos quanto os ucranianos vão dispor de menos, ou talvez eles se tornem, especialmente os ucranianos, se tornem compradores de grãos em lugar de vendedores, né? Aí quem é que vai sofrer? Aí os preços sobem. As regiões da África imediatamente elas sofrem, porque elas não têm como ficar pagando mais. E não só a África, aqui no Brasil, as regiões de renda mais baixa, elas vão ter dificuldade de comprar a farinha de trigo, que vai subir muito. Então hoje já se fala, eu vi hoje mesmo, os ovos duplicaram de valor. Essencialmente duplicaram de valor. Por quê? Porque o milho subiu, subiram todos os insumos, o petróleo subiu, vai subir o alimento. Aí as pessoas vão comer como? Elas vão ter dificuldade. Vai ter mais dificuldade quem já tem mais dificuldade. E esse é um processo. E aqueles que têm mais recursos, eles se entrincheiram. Eles constroem paredes, se armam e surgem com partidos políticos estruturados e movimentos estruturados baseados na força. Então isso significa que a crise não vai começar, a crise já começou. A crise de ruptura com algum nível de violência ou com dores progressivas, ela já se estabeleceu.
Além do mais, nós estamos comendo alimento contaminado o tempo todo. Nós não temos mais como evitar isso. Esses venenos estão circulando por dentro do nosso corpo. Mesmo que a gente tenha o maior cuidado, nós não temos como evitar. A água está contaminada e nós não temos como evitar isso. Nós vamos continuar tomando água contaminada. Especialmente aqui no Brasil, nós estamos liberando todo tipo de química de agricultura. Todo tipo de química. Nós estamos liberando o acesso à natureza, nós estamos destruindo, cortando, minerando, bloqueando tudo livremente. Então, esse tipo de problema vai causar um impacto, é inevitável. Nós estamos vendo o derretimento dos polos, alteração climática, alteração dos ritmos de chuva. A crise começou, pessoal. Ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. E a perspectiva é que isso vai se intensificar. Assim, né? Eu não sei em que direção nós vamos efetivamente, mas não acho que seja possível a gente produzir as transformações necessárias sem uma crise. E essa crise vai incluir os aspectos políticos e aspectos de segurança. Nós provavelmente vamos seguir vendo a estruturação dos nacionalismos e regionalismos retornando e as fronteiras se fechando, a solidariedade recuando e cada um tentando viver a sua própria vida como for possível, né? Assim, esse é o resultado político natural das questões ambientais que não foram tratadas no tempo e não foi possível, ainda que aquilo tenha sido visto, não adiantou, aí nós vamos indo. A gente não tem ideia das alternativas que isso pode ainda desencadear, incluindo as questões de segurança internacional, o tipo de guerra que a gente vai viver, né? Porque as guerras nós já estamos vivendo. Que tipo de guerra que nós vamos viver, né? Eu também acho que o acesso à informação ele está muito perturbado, no sentido de que as informações elas agora vêm todas classificadas, elas são informações que pertencem a lados específicos, informações elas têm um nível de contaminação e de interesse, né? Elas portam visões já laterais, assim, né? E isso é muito preocupante, né? É muito preocupante o tipo de coisa que está acontecendo, como, por exemplo, esse ataque à etnia russa, né? Aí nós olhamos etnicamente os russos, assim, os tenistas russos não podem competir, os esportistas russos não podem competir. Então aquilo virou não uma coisa contra as políticas que estão sendo praticadas, mas contra a etnia. É uma coisa muito grave. Cada vez que a gente vê essas questões étnicas surgindo, a gente lembra que nós já tivemos essas questões étnicas com relação a outros países. E isso sempre causou problemas muito, muito graves, né? Como tentativa de limpeza étnica nas regiões. Então, repentinamente, nós consideramos que matar uma pessoa de uma etnia é uma limpeza, né? Então, essas limpezas foram feitas muitas vezes na história da humanidade. Eu acho assim, inacreditável que nesse tempo a gente retorne isso e isso se torne alguma coisa que que governos e organizações respeitáveis achem que é adequado fazer. Assim, né? Então, os times de futebol russo não podem participar dos campeonatos europeus. É uma coisa inacreditável isso, né? Porque o esporte ele é feito justamente para atravessar a política e a gente poder continuar, nós, enquanto população, integrados. Então, eu vejo isso. Aí, quando nós vemos essa polarização surgindo, essa polarização grave surgindo, a gente sabe que nós não temos acesso completo às informações. Então, as avaliações que a gente pode fazer, elas podem estar perturbadas por uma falta, por lacunas importantes, né?
Então, eu acho muito importante a gente entender o que os coreanos pensam, o que os chineses pensam, o que os turcos pensam, o que os africanos pensam, o que os senegaleses pensam, o que os egípcios pensam, né? E a gente não ouve eles. As agências de notícia ouvem o que se comenta nas ruas e nos gabinetes em Londres, em Nova York. Mas nós não sabemos o que o resto do planeta está pensando, o que eles estão fazendo. Então é muito importante que a gente tenha informação, mas nesse momento a informação ela começa a ficar mais restrita. As grandes agências elas vão repercutindo visões parciais. Então nós não vemos propriamente. Eu acho que há movimentos muito importantes no mundo voltados à estabilização da questão ambiental, desenvolvimento sustentável e economia sustentável, a melhoria do ambiente como um todo, a consideração do cidadão e da biosfera como temas cruciais. Eu acho que isso está acontecendo, mas eu não tenho uma clareza da extensão disso, não tenho. Porque não pertence no nosso ambiente onde nós estamos vivendo, esse tema não está relevante o suficiente para ter o seu espaço e para ter a sua respeitabilidade. Assim. Com suas palavras, é fácil a gente entender por que os ecologistas também, ao mesmo tempo que entraram nas suas depressões, mantêm alguma esperança de que a gente consiga ainda dar uma invertida aí, né? Com o meteoro. Exatamente. Lama, eu queria as suas considerações finais neste momento, né? Sobre valeu a pena a gente ter lutado, ter essa luta ambiental toda que se protagonizou. O futuro das lutas ambientais e ecológicas passa pelas regionais, pelos núcleos. As suas considerações, por favor. Eu acho, por exemplo, a questão da luta ambiental, ela não é alguma coisa que a gente possa pensar se vale a pena ou não pelo resultado, né? É uma forma de viver. Então, a gente tentando olhar de forma mais ampla, a gente dá a contribuição no tempo que a gente está aqui e depois a gente morre e desaparece daqui também, né? Então, é assim, cada um tem o seu tempo de produzir a sua colaboração como for possível, dentro das circunstâncias que estão sendo vividas. Eu acredito que a gente tem sempre a possibilidade de transformar qualquer situação num aprendizado profundo. Eu não estou entre os que pensam que a humanidade vai ser varrida da biosfera. Eu acho que a humanidade segue. Eu espero que siga da melhor forma. Eu acho que a gente tem muitas coisas positivas que nós podemos utilizar. Aqui eu posso estar falando de uma forma particular, né? Porque, enfim, eu estou imerso no budismo, mas eu acredito que o budismo pode verdadeiramente contribuir produzindo uma compreensão do aspecto profundo das nossas vidas. Então, esse aspecto profundo das nossas vidas, ele enriquece, ele serve de base para a construção de uma sociedade melhor, assim, né? Então, eu vejo que essa possibilidade ela é real. É algo que vem através de uma autoeducação ou de uma educação formal também. Então, eu vejo isso como maravilhoso. Nós temos muitas oportunidades extraordinárias. E o paradigma econômico, ele se esgota por si mesmo, né? Ele se esgota pelas suas próprias contradições. Então, os impérios, eles desabam pelas contradições inevitáveis de si mesmos, né? Dentro da impermanência natural das coisas, as visões, elas vêm e vão. Nós tivemos 1000 anos de pensamento estreito, assim, né? Num período que a gente chamaria de Idade Média, onde as mulheres eram queimadas porque elas sabiam curar com chás e com ervas, né? Porque elas observavam a lua e observavam os ciclos da natureza. Então é impensável que isso aconteceu. Nós tivemos cientistas que olhavam o céu de uma forma muito mais profunda do que
era permitido, e eles também foram duramente pressionados, eventualmente mortos, né? Então aquilo era um tempo muito, muito obscuro. Agora nós temos essas contradições num certo nível, mas especialmente por essa insistência na expansão econômica a qualquer custo, né, desse paradigma econômico e dos interesses dessas grandes empresas. Mas eu vejo que as pessoas que estão dentro das grandes empresas também, elas estão passando por processos acelerados de mudança. Todos nós, individualmente, estamos passando por processos acelerados de olhar nossa saúde, olhar o ambiente, olhar as nossas perspectivas. Então, pode ser que num movimento repentino surjam alterações importantes e favoráveis. E, se houverem crises muito grandes, ainda assim eu acredito que alguma parte da população ela termine se adaptando e se ajustando e podendo seguir. Eu não acho que a gente vai retornar a um tempo de barbárie, um tempo assim de uma aflição e de uma perda da nossa capacidade de ver e de entender. Eu acho que a ciência segue as coisas todas. Assim. Mas imagino que talvez as dificuldades que a gente esteja vivendo agora, elas vão potencializar transformações muito positivas no tempo que vai seguir. Né? Assim. Então eu queria agradecer a oportunidade e estamos juntos. Oh. É assim. Lama, eu, em meu nome pessoal, e né, sou aluna pessoal, e também em nome de todo o grupo dos ecojornalistas, né, e de toda a equipe da Ecogência, agradeço muito a sua participação aqui nesse programa Ambientalistas do Sul, que certamente vai enriquecer muito assim, todo o discernimento necessário para que a gente possa, nesse momento, seguir adiante com coragem, né? Também aproveito e convidar todo mundo a assistir outras entrevistas, porque são gravações que a gente vem fazendo, registrando a memória, a história e o pensamento atual desses grandes ecologistas raízes que tanto contribuíram para que a gente hoje tenha uma vida melhor do que teríamos não tivessem havido essas lutas. Agradeço muito pessoalmente e esperamos contar também com suas futuras entrevistas aqui nesse programa. Eu queria só retificar, assim, eu não me sinto muito à vontade de ser incluído entre os grandes ecologistas. Né? O que eu pude fazer é muito pequeno frente ao que precisava ser feito. Né? Então eu me considero um ecologista pequeno, assim, porque a grandeza das dificuldades e também a grandeza, o assombro da natureza e da vida como um todo, ela é gigantesca, realmente, né? E a minha visão é uma visão pequena, assim, disso tudo, né? Eu tenho esse encantamento por isso, né? Mas eu não tenho essa dimensão de poder efetivamente atuar de uma forma significativa mesmo dentro disso, né? Eu vejo outras pessoas que abriram visões assim muito importantes. Né? Obrigado a todos. Super agradecemos.